secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, vai à China. Vai ficar lá entre os dias 16 e 21 de junho para tentar fazer com que haja limites entre Estados Unidos e China nessa disputa que os dois estão travando e que, segundo as palavras dos Estados Unidos, a China representa a grande dificuldade, o grande desafio para a liderança, o interesse dos Estados Unidos no sistema internacional. Eu me chamo Bruno Heming, eu sou economista e doutor em Relações Internacionais e hoje a gente vai falar da economia política global, da disputa entre Estados Unidos e China. Eu falo aqui em diversos momentos, diversos vídeos desse canal, que há tensões em muitos lugares e em muitas questões entre os dois países. A gente olha para o Oriente Médio, a China faz uma diplomacia econômica e coloca em questão a dominância que os Estados Unidos têm lá há diversas décadas e da mesma forma faz na Europa. A China vem comprando diversos equipamentos de infraestrutura e tentando negociar com diversos países acordos comerciais bilaterais para que consiga escoar suas mercadorias e ter uma dinâmica econômica independente dos Estados Unidos, por exemplo, mas que seja sustentada pela necessidade que a China tem de vender produtos de mais alta tecnologia, de mais alta qualidade. A China também faz investidas em países da América Latina e em países da África, principalmente com a Belt and Road Initiative. Em resumo, a China está em diversos lugares do mundo e ela tem sim uma expansão global, ao seu jeito, da sua maneira, mas é uma expansão global e isso faz com que os caminhos entre Estados Unidos e China se cruzem, que eles fiquem dando ombrada um no outro. Mas o que o Blinken, o Antony Blinken, que é o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, esse secretariado aí que é na forma de ministério mesmo, como a gente conhece aqui no Brasil, mas que representa os interesses dos Estados Unidos no mundo. Não há um Ministério de Relações Exteriores, há o secretário de Estado que vai representar os interesses dos Estados Unidos e foi fazer isso na China. Vai ter reuniões com o Wang Yi, que é um diplomata top, conselheiro do Xi Jinping, que é o líder do Partido Comunista, presidente da China. Também vai encontrar o Yi Gang, que é o ministro das Relações Exteriores da China, mas ele quer encontrar o Xi Jinping. Não sei se esse encontro vai acontecer, tá muita coisa colocada nesse sentido, porque a gente está falando de um ministro encontrar um presidente. Isso, às vezes, não é muito bem visto nas relações diplomáticas entre os países, porque as hierarquias elas têm sempre que ser colocadas no mesmo nível. Então, o normal seria o Joe Biden encontrar o Xi Jinping. Mas como o Antony Blinken é a cabeça pensante da política externa dos Estados Unidos, junto com outro conselheiro do Joe Biden, que é o Jake Sullivan, ambos defendem uma visão de dominância dos Estados Unidos, uma visão de política externa e de poder que é bastante convergente, e eles que dão um tom, muitas vezes, do que o Joe Biden pensa estrategicamente também. Ele se municia dessas duas figuras para fazer a política externa acontecer de fato. Não é muito estranho a gente ter o Antony Blinken tentando essa reunião com Xi Jinping, mas não é usual. Não é estranho pelas questões de interesse, mas não é usual pelo rito diplomático, digamos assim. Mas o que está colocado na mesa e o que vai ter de conversa entre os dois países? O Antony Blinken quer colocar para a China que há uma necessidade de haver um canal de comunicação entre os países. A gente vê disputas bastante acirradas no setor de semicondutores, com sanções sempre renovadas e direcionadas para empresas como a Huawei, que agora também, né, vale destacar, está procurando parceiros comerciais aqui na América Latina, como é o caso do Brasil, mas em outros países também, e faz isso pelo mundo todo. Só que a Huawei é entendida pelos Estados Unidos como uma ameaça estratégica que precisa ser neutralizada, caso contrário, vai colocar em risco todo um setor que está bastante ativo e que tenta lutar contra a China, que já tem passos dados na frente dos Estados Unidos, quando o assunto é semicondutores de alta tecnologia e que os nanômetros vão caindo de maneira substancial. Então a gente está falando realmente da ponta da disputa tecnológica no capitalismo, e isso obviamente vai fazer com que o jogo fique pesado entre os dois países. Outra questão, e também que envolve esse tema, é a disputa no Estreito de Taiwan, ou seja, o Estreito, que é o mar que separa ali a China continental de Taiwan, que é parte da China também, mas que é tida como, para os Estados Unidos, um território que deve ser separado da China. Oficialmente, os Estados Unidos consideram Taiwan como parte da China, como uma só China, mas de maneira objetiva, a gente vê a Nancy Pelosi, que é foi a líder, pelo menos, da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, fazendo visitas até Taiwan. Agora é o Kevin McCarthy, né, como a gente sabe, pela questão do teto da dívida que foi negociado diretamente com ele, mas no tempo da Nancy Pelosi, ela foi lá fazer uma afronta, visitando diretamente Taiwan, se dirigindo ao
presidente ou a liderança política de Taiwan, e isso não ajuda em nada a questão entre os dois países. Por outro lado, a China expande o seu interesse pelos países ali do Mar do Sul da China e tenta colocar os seus interesses sob eles, com países como a Indonésia, Filipinas, Vietnã. Há uma relação conturbada e muito complexa da gente entender, que não é simplesmente um rechaço desses países da China, não. Mas, por outro lado, esses países buscam também nos Estados Unidos algum tipo de interlocução para fazer frente a uma possível invasão da China ou uma possível escalada militar que a China possa fazer contra esses países. É outro ponto de tensão importantíssimo e que, de certa forma, pode levar a uma escalada militar entre os dois países. A gente não está falando simplesmente de uma questão menor. A gente está falando de algo que pode efetivamente levar China e Estados Unidos a uma escalada militar, porque Taiwan é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada. Se por acaso os Estados Unidos sinaliza que Taiwan pode se libertar da China, que ela pode ser independente, e começa a fazer algum tipo de exercício militar mais ostensivo ou deslocar muitas tropas para lá, deslocar muitos contingentes como navios ou porta-aviões, isso tudo vai sinalizar claramente para a China que há uma linha vermelha sendo ultrapassada e que isso vai levar a uma escalada militar. Esse é o ponto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer fazer com que a China entre em guerra, mas eles também entendem que ter controle de Taiwan, ou ter uma influência sobre Taiwan, e especificamente sobre a TSMC, vai fazer com que eles continuem na disputa tecnológica entre os dois países. Por outro lado, a China entende que se essa linha for cruzada, os Estados Unidos efetivamente está comprando uma briga e está fazendo uma ameaça existencial para o Estado chinês. E a ameaça existencial a gente vê na história que leva à guerra, e no caso de um mundo com bombas nucleares e armas nucleares, pode levar a coisas muito piores, pode levar a uma guerra nuclear. E ninguém quer isso. Essa questão do Antony Blinken vai voltar aqui nos próximos dias, porque a viagem dele vai levar esses 5 dias aí que eu comentei, e a gente tem que entender o que pode efetivamente ter de fruto aí, e se ele vai conseguir um encontro com Xi Jinping para tratar dessas questões. Eu vejo, né, e aí é uma opinião bastante direta sobre isso, é que na medida em que o Antony Blinken toma a frente dessas negociações, isso demonstra uma fragilidade do Joe Biden, e as sucessivas derrotas que os Estados Unidos têm tido no campo da política internacional, no campo da diplomacia, são muito sintomáticas de algo que pode ser relacionado com a deterioração do poder dos Estados Unidos no sistema internacional. Do plano mais macro, eu falei para vocês, é uma disputa que está colocada, a China está na frente e efetivamente tem pontos de tensões no mundo inteiro. Tem no Oriente Médio, tem na Europa, tem na América Latina, tem nos países africanos, mas principalmente, securitariamente falando, no Mar do Sul da China e no Estreito de Taiwan. Ali estão colocados os principais barris de pólvora que podem explodir caso um ou outro país tenha uma atitude que possa levar à guerra. É muito mais fácil os Estados Unidos fazer isso porque eles fazem a política externa dessa forma, de maneira mais agressiva. A China não. Ela vai colocando os seus interesses na mesa, vai fazendo negócio, vai espalhando a sua influência pelo mundo e isso incomoda. Incomoda os Estados Unidos de maneira frontal, mas não é um movimento de segurança, um movimento de deslocamento de tropas, de deslocamento de contingente bélico, de armas, não é dessa forma que a China age. Então tem duas formas, duas visões de influência externa, duas visões de política externa e de como fazer a diplomacia colocadas. Na conjuntura, como isso vai se desdobrar e como o Antony Blinken vai encarar isso e como isso vai se reverter em informação, em input de informação para a estratégia dos Estados Unidos, isso eu vou ter condições de ver depois da visita, não agora. Então tá dado aí, vamos voltar nesse assunto. E agora, um outro assunto aí mais relacionado à macroeconomia dos Estados Unidos, que aqui eu vou chamar de macroeconomia política dos Estados Unidos, é a taxa de juros que agora deixou de subir nesse último encontro que se deu no dia 13 de junho, com o Fed se reunindo e os diretores dos bancos centrais dos Estados Unidos indo ao FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, do Fed, né, na verdade, e decidiram que os juros dos Estados Unidos não vão subir dessa vez. Não é agora que vai subir e vai haver uma postergação do aumento da política monetária, sendo justificado pelos dados de inflação. Eles veem ali o core da inflação, que são os produtos que subiriam de preço sem que a gente considerasse fatores externos ou questões de oferta ou questões de câmbio. Seria efetivamente a inflação interiorizada. Essa não baixou nos níveis que o Fed acha que seria importante, mas a inflação dos últimos 12 meses dos preços ao consumidor nos Estados Unidos baixou para o patamar de 4 pontos percentuais. Ela veio baixando lá mais do início do ano
da casa dos 9 pontos para os 4 agora. Há uma inflação que está em queda. O que preocupa para o futuro é o mercado de trabalho, e que ele ainda está aquecido, e isso mostra, né, que o Fed, por não ter subido agora, mas de frente ao mercado de trabalho aquecido, ele está realmente olhando na prática o que está acontecendo. E deixou de subir para entender os efeitos que as outras sucessivas elevações das taxas de juros causaram na economia. Há um risco grave nos Estados Unidos de que os bancos tenham um estrangulamento de liquidez, né? Isso é uma questão colocada. E se há estrangulamento de liquidez, não tem mecanismos para continuar rolando a dívida das empresas, e isso pode levar a uma recessão de diversos setores dos Estados Unidos e, claro, uma recessão generalizada. Ter as taxas de juros não elevadas agora, ou ter parado esse ciclo de alta, que ia ser o 11º de 10 anteriores, é um sinal de que a gente pode estar entrando sim numa recessão também pelo lado dos Estados Unidos. O mercado de trabalho aquecido não garante que a economia se reative, e isso foi combatido de maneira a impedir que a inflação subisse. Só que agora a gente olha que o remédio está começando a matar o paciente, né? E isso é muito ruim. Se tem um mercado de trabalho aquecido, isso só quer dizer que a gente está olhando ou para o mercado de trabalho de baixo nível salarial, ou a gente está olhando para um resultado que ele é meramente ilustrativo de uma economia que não vai bem. E por quê? Se a gente tem um mercado de trabalho que está aquecido, em um ambiente que não há uma perspectiva de crescimento, e num ambiente em que a inflação ela vem por outro lado que não é o do mercado de trabalho, pelo visto, né? A gente vê que o que está sendo feito para aumentar a taxa de juros não foi direcionado às causas da taxa de juros. A gente vê a guerra entre Rússia e Ucrânia, o aumento das commodities, dos preços-chave na economia internacional, e mesmo a inflação nos Estados Unidos tendo sido concentrada nos produtos básicos, é muito em função desses preços internacionais chaves, como petróleo e gás, terem aumentado. E não porque o mercado de trabalho está aquecido. Mas a taxa de juros foi aumentada assim, como uma forma de frear a economia, e isso deu resultado pelo jeito, né? A não elevação mostra que o resultado já foi atingido, mas que há sim uma preocupação enorme, haja uma recessão e crise, porque senão as taxas iam continuar aumentando até que esse núcleo da inflação que eu comentei anteriormente fosse parado, né? Ou que o mercado de trabalho tivesse o seu potencial diminuído. Mas em suma, né, o que a gente vê é que o mercado de trabalho tem uma renda baixa, né? É um mercado de trabalho de baixa qualidade, digamos, em componente de material humano, de capital humano, e que a inflação foi combatida de uma maneira muito pesada e por muito tempo. As taxas de juros aumentaram muito e agora sim é o ciclo de reversão que tem que acontecer. Mesmo os membros do Banco Central dos Estados Unidos, os presidentes dos bancos centrais regionais, tendo afirmado que vão aumentar as taxas de juros lá para frente, mais para o final do ano. E que vem uma taxa de juros dos Estados Unidos praticadas no mercado, né, no mercado de títulos, a 5,6 pontos percentuais. Ou seja, eles estão olhando agora para ver se é necessário fazer algum tipo de outro conserto de política monetária para corrigir os erros, na minha visão, que foram cometidos a partir do momento que se elevou a taxa de juros a um nível muito grande, acima daquele que era necessário, e isso provocar uma crise nos Estados Unidos. Que se realmente ocorrer a crise, é porque o impacto dessas elevações atingiu os Estados Unidos, mas também extravasou para o resto do mundo. O mundo tem isso dentre o seu espectro, digamos assim, menos esperançoso em termos de crescimento econômico. Há uma expectativa de que realmente não se cresça em diversas economias do mundo. Não é o caso do Brasil, mas é o caso de Europa e China. E a taxa de juros dos Estados Unidos tem muito a ver com isso. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente está falando de um banco central, o Fed, que é global. E os efeitos vão ser globais também. Então é dessa forma aí que está colocado. Acho que tem temas ainda para a gente tratar em relação aos juros dos Estados Unidos e a possível recessão / crise, que pode sim acontecer e ter efeitos catastróficos para o resto do mundo. Isso se essa parada de elevação das taxas de juros for mais temporalmente alargada do que está colocado, que no final do ano já aumentaria, e se os Estados Unidos conseguirem, de alguma forma, reativar a sua economia com investimentos estatais, coisa que é bastante complicado se a gente olhar imediatamente para trás dos acordos, né, que foram colocados entre o Joe Biden e o Kevin McCarthy para fazer a renovação da expansão da dívida dos Estados Unidos. Ali também foi prometido que os Estados Unidos gastariam menos e que o governo investiria menos. Agora, o tanto que isso vai impactar ou o tanto que vai deixar de ser investido, a gente ainda precisa observar, porque isso, investimento estatal, garantiria que os Estados Unidos continuassem crescendo ou pelo menos que evitassem uma crise, até uma recessão, dependendo do nível de investimento. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer, precisamos entender o nível de retração que está sendo colocado na mesa para os Estados Unidos, já que isso vai determinar o crescimento em termos de PIB aí para o ano de 2023. Mas por hoje era isso, acho que foram temas bem densos aí, tem muita coisa a ser
observada, né, dessas duas questões, tanto do Anthony Blinken indo à China, quanto das taxas de juros dos Estados Unidos, que impactam globalmente todo mundo, né, porque é um impacto global mesmo, as taxas de juros dos Estados Unidos que impactam o mundo inteiro, mas, claro, principalmente os Estados Unidos, que vai sofrer muito com o que foi feito nos últimos 10 encontros do Fed. Mas por hoje era isso, grande abraço e até mais.